Tudo bom? Eu sou o professor Aion de Literatura. Nesta aula a gente fala do quinto livro da lista da Federal, o livro Sagarana de Guimarães Rosa. Vamos começar conversando desse livro então. Sagarana, né, ele já tem uma questão no título que é muito importante a gente pensar. Sagarana seria, a gente poderia colocar ali como um conjunto de sagas, o que já diz muito sobre essa obra. Então, né, o Guimarães vai usar um saga, né, esse prefixo, que de origem germânica vai significar lenda. Irana, uma mistura, né, que ele faz com um sufixo de origem tupi, que significa semelhante. Então, traduzindo, a gente poderia colocar ali, né, a semelhança de saga, ou semelhante com saga, e por aí vai. Isso tem muito a ver com os contos, né, primeiro livro aqui de contos que a gente tem na lista da Federal, então é muito importante a gente pensar também nisso, que é uma lista bem diversa. Ela tem lá poesia, ela tem lá romance, ela vai abarcar conto também, fazendo uma grande salada, vamos colocar assim, de gêneros literários e por aí vai. Também era comum na Federal ter peça de teatro, mas esse ano, né, desde o ano passado também já não tem peça teatral. Se vai voltar ou não, aí já a gente não sabe, mas não, eles tiraram as peças de teatro, a peça de teatro que era um dos 8 livros. Sagarana, aqui que a gente precisa lembrar, né, dessa obra, você que leu ou que ainda vai ler. Primeiro que ela está focada ali, ela é publicada em 46, então ainda está acontecendo a terceira geração do nosso modernismo, a geração de 45, né, aquela geração mais pós-modernismo maduro. Você tem lá, né, a geração de 22, que eles chegam arrasando com as coisas todas, modificando tudo, e aí você já tem uma segunda geração que é o modernismo mais maduro, a geração da guerra, né, o sentimento do mundo, aqueles autores envoltos na questão da guerra, e por fim você tem essa terceira geração, aí já no pós-segunda guerra, também final do governo Vargas. E aí você tem, então, novas modificações da literatura e etc, né? O Guimarães Rosa desponta como um dos nomes dessa terceira geração do modernismo, um dos nomes importantes. Ele vai escrever lá sobre o sertão mineiro universal, ele vai criar muitos neologismos. Esses neologismos do Guimarães, eles aparecem aqui nesse livro, que às vezes torna... Você que já leu deve estar pensativo, né? Às vezes a leitura fica pesada por conta desses neologismos. Ele cria muitas palavras novas. Porque o Guimarães era um exímio conhecedor da língua portuguesa. Ele não falava só português, falava uma série de outros idiomas. E isso, né, ele traz para... Então é um livro muito rico na questão da linguagem. Ele utiliza ali de uma prosa regionalista e trata desse regionalismo universal, né? A região é o sertão mineiro, mas os temas que ele está tratando ali são temas universais para a questão literária, como a gente vai ver quando a gente for ver os contos. Então tem 9 contos ou novelas. Essa nomenclatura novela aqui pode ser um pouco problemática, porque não tem como definir ao certo o que seria uma novela na escrita literária. Então a gente tem ali 9 contos. Alguns historiadores chamam de novelas, mas porque a novela seria, né, maior que um conto e menor que um romance. O que torna o conto possível é o fato do conto ser pequeno, e daí você tem alguns contos aqui que são mais extensos, mas não chega a ter o tamanho de extensão de um romance. Então poderia encaixar essa nomenclatura novela. Mas explicitamente a gente está diante de um livro de contos, são 9 contos, né, desse tema da prosa, uma prosa regionalista, a questão do regionalismo universal, e, enfim, uma série de questões que vem ali. Uma coisa que a gente precisa lembrar também é que ele trata, né, muitas vezes de coisas irreais, coisas que são possíveis, são verossimilhantes dentro do universo da ficção, mas não são a realidade. Então, eu já falei, né, tem muitos neologismos e também alguns arcaísmos, que seria o uso de palavras mais antigas, que teriam caído em desuso.
aparece também nessa obra do Guimarães. Então, o regionalismo, né, é muito forte aqui, essas histórias se passando no sertão de Minas Gerais. Como falei, temas universais. Então, medo da morte, a ambição, o amor, enfim, temas que são caros a qualquer pessoa, não só as pessoas que vivem no sertão. Isso bem a ver com a obra mesmo toda do Guimarães, né? A coisa do sertão mineiro / universal. A figura do sertanejo, muitas vezes, é o foco dessas histórias. Né? Uma boa construção de palavras, ideias com o uso da língua portuguesa. Também aparece ali uma questão de religiosidade muito forte em alguns contos, né? E essa religiosidade levada para o plano da irrealidade, do irreal, daquilo que não poderia ter acontecido pelos meios normais, e sim pelo meio irreal, pelo meio da surrealidade até em alguns pontos. Um maniqueísmo, então o bem é bem, o mal é mal, né? A diferença de céu e inferno, os personagens que são bons, os personagens que são ruins, eles são ruins, muito ruins. Então esse maniqueísmo também é forte aqui em algumas histórias. Tem um detalhismo nesse livro muito forte nos contos. Detalhismo chega a ser documental em alguns narradores, a gente vai reparar quando a gente vai falando dos contos, que é muito forte. Porque ele está sendo bem detalhista para contar a história, né? Às vezes até alguns detalhes que não agregam necessariamente aos enredos de cada um desses contos. Tem a presença de narradores orais que conversam com o leitor. E até uma tentativa em alguns momentos dessa aproximação mesmo com a oralidade, né, nesse livro. Então lá os nossos contos, são 9 contos. Você tem, né, o primeiro, o Burrinho Pedrez, depois A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Esse último aqui é um conto um pouco maior mesmo. Às vezes também vocês podem ter reparado que já aconteceu dele ter sido publicado sozinho, sem estar na coletânea mesmo do Sagarana, né? O Burrinho Pedrez, você vai ver ali, né? O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Corpo Fechado e Conversa de Bois e A Hora e a Vez de Augusto Matraga são contos em terceira pessoa. Você vai ter de 2 contos, né? Que são em primeira pessoa. O Minha Gente e o São Marcos. Isso marca também uma série de questões na leitura que você faz desses contos. Porque quem que está narrando aquela história, para quem que ele está narrando, como que essa narração é feita e etc. Esse narrador, ele funciona como, né? Então isso está bem marcado nesses contos. O primeiro conto, né, já adentrando aos contos do Sagarana, é o Burrinho Pedrez. Então eu vou falar aqui meio um panorama geral, né? Funcionando como um aporte de leitura a mais para que você leia o livro todo, né? Não fique só com a aula. É muito importante que você leia o livro todo, para daí você ter um aproveitamento maior dessa leitura. Outra coisa que é importante a gente pensar também é que a interpretação varia de pessoa para pessoa, isso é natural, na leitura de qualquer obra literária. Não seria diferente aqui. A Federal vai partir de uma análise comum que se faz dessas obras para inserir essas perguntas, certo? O primeiro conto é o Burrinho Pedrez. Perceba, né, que você já tem ali um burro, um animal que aparece personificado. Esses animais são muito comuns nesse livro todo do Sagarana. Os animais têm uma importância muito grande. Os animais vivenciam várias histórias. São esses animais, né, que têm um contato ali com o homem. Então tudo isso está dentro desse livro do Guimarães. O Burrinho Pedrez é narrado em terceira pessoa. E aí você tem ali um burro personificado, o Burrinho Pedrez, que é chamado, né, de sete de ouros, é o nome do burrinho, do Major Saulo. E aí, por falta de bois, o burro vai acompanhar uma boiada, né, a boiada está sendo transferida. E no meio dessa transferência, dois boiadeiros estão em rixa, tem toda uma descrição disso. O burrinho ali, né, já é uma metáfora também, esse conto. É uma questão de metáfora da velhice.
Qual que é o papel de uma pessoa já mais de idade? Como é que ela funciona e tudo mais? Claro, através desse burro que já é velho, né? O burrinho pedreiro já é velho. Então, ele já ocupou o espaço, ele já não tem mais o vigor da juventude e etc. No meio desses dois, no meio tem dois boiadores lá, boiadeiros em rixa, mas a travessia ela segue sem problemas e eles chegam num rio que está muito, né? Está em péssimas condições para a travessia. E esse rio, né, vai marcar essa transição, porque o rio tá caudaloso e tá todo mundo desesperado. Como é que eles vão fazer essa travessia pro outro lado do rio? E aí, né, eles, enfim, esperam a noite, não percebem que o rio tá cheio. Então tem uma chuva, né? Uma grande chuva lá, um dilúvio. Acaba que todo mundo morre nessa história. Mas quem que sobrevive, né? Porque as pessoas não conseguem fazer a travessia. Quem que sobrevive é quem consegue atravessar com o burro que chega do outro lado. Quando o burrinho chega do outro lado, ele atravessa mais por teimosia, mais para mostrar que ele consegue e tudo mais. Quem estava com o burro, então, consegue chegar ao outro lado. Essa coisa de até valorização da velhice, pela sabedoria que o burro demonstraria. Então, é possível que ele tenha conseguido fazer essa travessia, certo? Você tem aqui, né, o primeiro conto do livro Sagarana. O segundo conto, ele chama A Volta do Marido Pródigo, e esse já é um conto que tem uma, né, olha o título, já tem até uma questão de uma paródia com a parábola do filho pródigo, que seria a história, né, desse marido que está retornando. Também é narrado em terceira pessoa. Você tem, né, o Lalino, o Laio, que é um malandro, e ele meio que tem ali, né, tá entre aspas no slide, ele vende, ele dá a entender que vende, porque ele tem lá uma vida com a esposa, mas tá meio assim, meio sem graça, não tô gostando mais. Aí ele decide que ele vai embora, e daí ele vende a esposa, né, para um espanhol, digamos assim, dá a entender que ela teria sido vendida. Com o dinheiro, então, ele vai para a capital. E aí depois ele retorna, né? Ele vai lá para a capital, não, depois ele decide que ele vai retornar com a esposa, a volta do marido pródigo. Então esse marido que abandonou a esposa, que tentou numa situação ali, ele retorna para ficar com a esposa. O conto basicamente vai tratar disso, da questão do triunfo da malandragem. E também aqui nesse conto aparece ele retorna ao Arraial, né? Vai acabar colaborando para a eleição do Major Anacleto. Essa questão de política não aparece só aqui, aparece em alguns contos do Sagarana. Claro, sempre como pano de fundo, mas questões políticas envolvendo essas pessoas que vivem nesse sertão mineiro. Então você tem lá, né, o Lalino Salatiel, todo mundo chama ele de Laio, mulato vivo, malandro, contador de histórias, garante que conhece a capital, né, o Rio de Janeiro, mas nunca foi lá. Então ele é malandro, ele conta ali caos, ele quer contar vantagem. Certa vez foi realmente conhecê-la, que é quando tem a situação, né, dele dar a entender que vende a esposa. A Maria Rita, que é essa esposa, que trata ele com especial carinho, ela gosta muito do Lalino, do Laio, Marra, né, o empregado dos serviços, aí depois que a obra acabou ele muda-se do Arraial. O Ramiro, que é o espanhol que fica com a Ritinha, né, a mulher do Lalino. Então os dois têm um acordo ali, ele meio que dá um dinheiro, mas você deixa tua esposa, e beleza, então eu vou. Você tem, né, o Valdemar, chefe da companhia, você tem o Major Anacleto, esse chefe do político do distrito, chefe político do distrito, homem de princípios altos, intolerante e difícil de se deixar engambelar. E é essa coisa da política envolvendo, mas muito disso como pano de fundo, né, nessa história, porque a história é a volta do retorno do marido pródigo, como que aí ele abandona aquela esposa, ele vai para o Rio, não é bem o que ele imaginava, ele volta e a esposa aceita de volta, bem de buenas, né, porque a coisa do triunfo da malandragem mesmo, a malandragem, olha, ser malandro não deu nenhum problema para esse personagem. Ao contrário, tem alguns outros personagens ali que a gente, né, é bom comentar, o tio Laudônio, o Benigno e o Estevão, mas todos eles envoltos com essa situação mesmo
dessa volta desse marido pródigo, né? E aqui você tem então o segundo conto do livro Sagarana. O terceiro conto é o Sarapalha. Esse também é narrado em terceira pessoa e vai se passar ali no que é o povoado de Sarapalha. É uma região completamente tomada, né, pela malária. Uma região que está ali, todas as pessoas, né, que moravam lá, eles estavam esperando chegar e, enfim, todo mundo foi embora. Porque a malária, a doença, chegou lá e arrasou com o arraial. E quem sobrou pegou a doença porque todo mundo foi embora. Então ele está despovoado. E aí você tem o primo Ribeiro e o primo Argemiro. Eles estão os dois doentes, né, com a coisa da tremedeira, da febre. Os dois ali conversando. Então é basicamente sobre isso o conto de Sarapalha, né? Essa conversa desses dois primos. Também tem o cão Giló ali, que não sabe nem de quem que ele seria, quem que seria o dono dele, porque os dois estão ali há muito tempo, né? O espaço físico é muito importante nessa narrativa aqui, porque o narrador ele vai fundo nas descrições do sertão e essas coisas todas que estão acontecendo. Enfim, aí ali entrando já mais questão de enredo, né? Num panorama geral, você tem a Luísa, que é a esposa do Ribeiro. Demora um pouco para aparecer ela na narrativa, né? O nome, quem que é, enfim, vai jogando meio com quem tá lendo, para fazer uma espécie de um suspense, mas a Luísa seria a esposa do Ribeiro, abandona ele, né? Ele é trocado por outro homem e fugiu com um boiadeiro. Só que ela era muito bonita, então ele sente falta, ele pensa muito nessa mulher, né? O Argemiro, o primo Argemiro, também era apaixonado pela Luísa. E os dois estão lá, meio que no leito de morte por conta da... Eles estão muito mal, estão com febre. Aí, então, né, a coisa do tremor da febre também. O cenário vai se esfalecendo com a febre que esses personagens apresentam por conta do avanço que essa doença traz, né? E aí lá já no final, então, o Argemiro decide que vai contar pro outro primo. Não, olha, na realidade eu era apaixonado aí pela tua esposa, né, enfim... E aí os dois vão ter uma briga, o Ribeiro vai expulsar o Argemiro. E essa coisa do cenário sendo invadido pela febre, tudo isso ali muito, muito importante, né? E essa obra, esse conto como os demais, a coisa do sertão é muito forte. Aqui as várias descrições, até no próprio título, né? Sarapalha, podia ter, os primos, sei lá, podia ter outro título. Mas não, o título que o Guimarães escolhe para esse conto é Sarapalha, justamente por conta que é o povoado que interessa, é o nome do povoado onde essa história está se passando. Indo, né, para mais um conto, esse conto aqui, o Duelo, também narrado em terceira pessoa. Você tem, né, eu vou ali falar um pouco dos personagens, depois eu vou meio que envolvendo no enredo. Você tem o Turibo todo, né, o Turibo todo, a Dona Silivana, o Cassiano Gomes e o Timpim 21. Aparecem outros personagens, mas esses aqui são os 4 principais. O Turibo todo é celeiro de profissão, né? Tem ali as descrições dos personagens também, em alguns momentos são muito importantes para as narrativas. Quem leu percebeu isso. Tinha pelos compridos nas narinas, chorava sem fazer caretas. Papudo, vagabundo, vingativo e mau. E a Dona Silivana, a esposa do Turibo todo, né? Tinha grandes olhos bonitos de cabra tonta. Então, o Turibo todo casado com a Dona Silivana. Já eu entro no enredo. O Cassiano Gomes, outro personagem importante ali, é ex-militar, tem fama de exímio atirador, né? Andava sempre com um rifle ao alcance da mão. Solteiro, ele tinha um caso com a Dona Silivana. E a história vai começar justamente quando o Turibo todo descobrir esse caso da Dona Silivana com o Cassiano Gomes. E o Cassiano Gomes tem um problema ali, né? Ele sofre de alguma coisa no coração, que vai acabar gerando algumas questões para ele. E tem o Timpim 21, caipirinha pequeno, morador do povoado Mosquito, Cassiano, antes de morrer, salvou-lhe o filho e deu-lhe dinheiro, 21, então mata o Turibo todo, né, ao final desse conto. Indo para o enredo mesmo, terceira pessoa, o Turibo todo é um homem cruel e vingativo. O duelo que está se travando aqui é entre o Turibo todo e o Cassiano Gomes. O Turibo todo é cruel e vingativo, mas de acordo com o narrador, ele, nesse caso, estritamente, ele tinha razão.
Nesse caso, né, com a treta que ele tem com o Cassiano Gomes. Então ele diz lá que, né, ele vai pescar, vai ficar uns dias pescando, não voltaria para casa, mas na última hora ele muda de ideia. E aí ele acaba retornando antes, não avisa a esposa. Quando chega, né, ele flagra essa esposa com o Cassiano Gomes. E aí ele quer vingança. Só que o Cassiano Gomes, como a gente viu, é ex-atirador, é ex-militar, ele deixou a corporação por conta desse problema no coração. Então ele não é uma pessoa que dá para chegar e brigar. E aí o Turíbio Toro então finge que não viu nada. Finge ali que, não, de boas, não viu nada, como continua tratando a esposa muito bem, mas prepara a sua vingança. E qual que é a vingança? Ele fica lá de tocaia na casa do Cassiano, né? Vê o Cassiano de costas, se prepara, dá o tiro, mas quem acaba morrendo não é o Cassiano. É o Levindo Gomes, irmão do Cassiano. E aí o jogo se inverte. Porque agora quem que quer vingança, porque matou o irmão, é o Cassiano Gomes. Ele quer se vingar do Turíbio. E aí começa então a briga, né, o duelo. Porque daí eles vão começar um jogo de gato e rato, que vai se estabelecendo por muitos meses, o Turíbio todo sai fugido. Então, ele chega numa cidade, logo após a saída dele, o Cassiano chega atrás, os dois começam ali enfim, vários meses vão se passando, e eles nessa busca, nessa briga, um atrás do outro, e etc. O Turíbio, ele quer voltar, porque ele tá com saudades da esposa, né? Vai chegar, mandar carta pra ela, vai falar, melhor tu não aparecer aqui. Ela fica ali meio que num jogo duplo com mas tenta agradar o outro, com que ela tinha um caso, que é a questão do Cassiano. O Cassiano não trabalhava, porque, enfim, tinha coisa da questão do coração, né? Então ele teve que abandonar o emprego. Tem uma situação lá, né, que o Cassiano ele é alvo de tiros, mas daí não é. Um barqueiro se enganou porque achou que eram os inimigos. E daí, na verdade, era o Cassiano. E aí o Cassiano acaba contando toda a história do desafeto dele com o Turíbio. O Turíbio, então, depois vai encontrar com esse barqueiro e também vai ser xingado por ele, né? Esse duelo vai começar a se aumentando para outros personagens que vão comprando a briga de um, comprando a briga do outro e tudo mais. A Silivana ali faz, né, um jogo duplo e o Cassiano sente que o problema do coração realmente era verdade, daí ele tá para morrer. E aí decide que ele vai ir ver a mãe, mas, né, porque a morte está chegando, então eu preciso ver minha mãe. E indo lá, ele acaba passando mal num povoado. E é nesse povoado que ele conhece o Tintim 21, né, que eu falei. Ele vai lá, ele vê o Tintim 21, os dois têm uma conversa ali e tudo mais. O filho dele acabou de nascer, e daí o Cassiano decide que vai ajudar, né, esse menino. Então tem ali ele vai ajudar a salvar esse menino, que tem uma série de problemas ali nesse povoado. E o Tintim 21 vai se enaltecer, vai ficar muito, muito, muito grato, vai comprar muito a briga do Cassiano. Enfim, aí o Cassiano já vai, né, vai morrer. Antes ele vai chamar o médico, o padre. E aí o Turíbio fica sabendo da morte. Então ele tá pronto para retornar, porque agora o Cassiano morreu. Seria o fim do duelo. E aí ele encontra um capial lá no meio do nada. Quando começa a conversar com esse capial pergunta, então você que é o famoso Turíbio todo. Fala assim, sou eu. E daí o capial então mata o Turíbio todo. Acaba com a vida do Turíbio todo. E aí a gente descobre que, na realidade, quem era esse capial era o Tintim 21, né, que queria lavar a honra do Cassiano. E aí o conto acaba. Indo para o próximo conto, o conto Minha Gente. Esse aqui é o primeiro com o narrador em primeira pessoa. E esse narrador, ele não tem nome, não é nominado. E aí vai contar a história desse narrador, né, que ele vai para a fazenda Saco do Sumidouro, propriedade do seu tio Emílio, então ele vai lá para essa fazenda. Aí ele vai, né, num cavalo, o Santana, um amigo dele, num burrinho, e um outro terceiro rapaz que aparece, que é o José Malvino, vai com eles, né, seguem viagem juntos. O tio Emílio, ele tem duas filhas, né, a Helena, que é mais velha, já está casada, já mora longe ali do pai, e a Maria Irma. A Maria Irma e o narrador, que ele não tem nome, eles foram namoradinhos na infância. Tiveram ali um caso, um teretetê, mas enfim.
E o narrador ainda é apaixonado, né, pela Maria Irma. Quando o narrador chega, ele percebe que o tio Emílio tá muito diferente, porque ele se envolveu com política. Então ele era uma pessoa meio amuada, agora ele já tá mais alegre, mais pra cima, mais voraz, né, do envolvimento dele com a política. Então a Maria Irma vai dizer que está comprometida pro narrador, mas ela não fala com quem, ela se nega a dizer com quem que ela está comprometida, o narrador acha que é meio mentira, etc. E aí o narrador também vai conhecer, né, a história do Bento Porfírio. O Bento Porfírio é casado, pescador, mas ele é apaixonado pela Lourdes, que é casada com Alexandre. E os dois estão lá conversando, né? Tem uma cena que eles estão na frente do lago e de repente o corpo do Bento Porfírio cai na água morto. É o Alexandre que matou, né? Após descobrir essa coisa do caso da esposa. A Maria Irma fica desesperada, preocupada com o que aconteceria com as mulheres nessa história. E o tio Emílio decide proteger esse Alexandre, né? O assassino. Por que ele decide proteger? Por conta de uma questão política. Ele vai dizer, mas já perdi o voto do Porfírio que está morto. Eu não vou perder também o do Alexandre. E aí começa nessa questão política, agora até com certo pano de fundo, mas ela passando para frente na narrativa e tomando aí um espaço, porque o narrador não vai gostar nada disso. Ninguém pensa como ele fica irritado, ele fala, mas espera aí, não tá certo, né? Acaba que ele dorme sem jantar, tem uma sequência ali, e aí ele não vai no enterro. Enquanto isso, a Maria Irma vai receber o Ramiro, que é um amigo, né? Seria um amigo dela, mas o Ramiro é noivo da amiga dela, a Armanda. E aí o narrador, né, vai desconfiar da Maria Irma, na verdade não, acho que ela tá interessada no Ramiro. E aí a Maria Irma diz que não, ele é noivo da minha amiga Amanda, nada disso. E aí o narrador decide que vai se declarar o amor, declarar o que ele sente pela Maria Irma. Maria Irma diz que não acredita, recusa, não dá. E aí vai ter toda uma situação ali que ele vai decidir, né, visitar o Juca Soares, que é o opositor político do tio Emílio, né, a Alda, a filha dele, que enfim também teve um caso ali com ela, tem toda uma situação, etc. Ele vai visitar esse opositor político. Mas ele chega para perguntar pro tio, mas tudo bem? Ele fala, não, tudo bem. Ele diz que está desanimado com as eleições e que ele quer que isso chegue no ouvido do Juca Soares, né? Mas, na verdade, não. Isso é tudo um plano que ele está arquitetando, usando o narrador para enganar o Juca Soares, pensar que ele está desanimado com as eleições. E aí, enfim, quando o Emílio descobre, o narrador descobre que o tio Emílio está usando dele nessa situação, ele fica muito bravo. Ele fala, não, isso está errado, não é legal e tudo mais, não dá. A Maria Irma vai tentar meio que, né, unir a Armanda e o narrador em algumas situações. Fala, olha como ela é bonita, a Armanda é mais bonita que a Alda, veja só. O narrador é bravo, vai lá embora para outra fazenda, outro tio daí, nas 3 barras, que é o tio Ludovico. Lá na fazenda, ele não consegue deixar de pensar na Maria Irma e etc. Tá meio chateado, né, com a situação. Ele vai receber algumas cartas. Uma do amigo Santana lá, né, que, enfim, ele joga xadrez, ele diz que eu posso ganhar de você no xadrez, teve uma jogada, enfim, tem uma situação ali com esses dois. E uma outra carta informando que o tio Emílio, na realidade, ganhou a eleição, né? Tudo que aconteceu ali ajudou para que ele ganhasse a eleição. E aí, ao final, você vai ter, então, o narrador vai voltar e vai se interessar, se apaixonar pela Armanda, justamente a noiva do Ramiro, meio ali que, né, a Maria Irma estava empurrando. Por quê? Porque no final, o Ramiro e a Maria Irma também ficam juntos. Esse foi o final, então, esse foi o conto Minha Gente, do livro Sagarana. Indo para mais um, a gente fala agora do São Marcos. O São Marcos, você tem o narrador personagem, de novo, primeira pessoa, que é o José. José é homem culto, né? Ele não acredita em feitiçarias. E aqui você tem essa coisa do real, da mistura, né? Muito forte. Como os animais têm uma importância muito grande em alguns momentos, a coisa da feitiçaria, do que não é real, do que não existe e por aí vai. Então, esse José, um homem culto, não acredita, ele morava em Calango Frito,
É um livro que também vai tratar da questão do racismo / preconceito, né? Você tem o José, ele é um narrador, que é admirador da natureza, gostava de observar árvores, pássaros, rios, lagos e gente. Você tem o João Mangolô. O Mangolô era um preto velho, né, que se envolvia com questão de feitiçaria, e o José tirava sarro dele por causa disso. Você tem o Aurísio Manquitola, sujeito experiente, contador de histórias, conhecia bem todas as pessoas do Calango Frito. E você tem o Tião Tranjão, sujeito meio leso, vendedor de peixe do Rio no Arraial, ficou indomável depois de aprender a oração de São Marcos. Né? Mas o Tião Tranjão é meio que uma história dentro dessa outra história, uma metanarrativa aqui. Então, os dois vão estar lá discutindo. O José vai falar para o João Mangolô, né, que os mandamentos do negro, uma questão bem preconceituosa, vai falar, todo negro é cachaceiro, todo negro é vagabundo, todo negro é feiticeiro. Então ele faz mesmo para zombar esse personagem. Ele vai zombar, inclusive, utilizando a reza de São Marcos. É uma reza super poderosa. E o Aurísio Manquitola vai falar pro João, mas peraí, não é bem assim. Essa reza é muito poderosa, você não pode usar ela para zombar de um feiticeiro. Aí ele conta a história do Tião Tranjão, que fez a reza, ficou muito forte, etc. A questão, né, de uma briga que ele teve com o Felipe Turco, mas o José não liga, não acredita em feiticeiro, não acredito nisso, é furado. Enfim, ele vai encontrar alguns versos escritos lá num bambuzal, que seriam atribuídos a um tal de quem será, né, e ele responde os versos, daí ele vai ficar com medo, e no outro dia ele acorda cego. Desesperado, né, ele daí vai recitar a reza de São Marcos, para poder se livrar daquilo, e aí ele descobre que na realidade a cegueira dele vinha de um voodoo, né, do João Mangolô, que colocou uma venda num voodoo dele, e aí ele vai perder meio que esse medo. Perder medo não, mas ele vai ficar ali meio que... Aí ele começa então a questão de respeitar a questão de feitiçaria, porque acontece com ele. Então ele dá o dinheiro pro João, e dá o dinheiro pro João, né, já ao final, para não sofrer mais feitiços. Beleza? Indo lá, né, pros últimos contos já, a gente tem o Corpo Fechado. O Corpo Fechado é esse conto em primeira pessoa, né, que tem um narrador que é um médico, ele mora no Arraial no interior de Minas, então é sempre o mesmo cenário, né, os 9 contos. Faz amizade com o Manuel Fulô, gostava de ouvir as conversas, a conversa que ele tem com o Manuel Fulô, que na realidade seria o protagonista, né. O Manuel Fulô, sujeito pingadinho, quase menino, cara de povo da fazenda, cabelo preto corrido, não trabalhava, gostava de moça, cachaça e conversa fiada, né, assim que o narrador fala do Manuel Fulô. Você tem a Beija-Flor, que é uma mulinha, né, a besta ruana, de cruz preta no dorso, lisa, lustrosa, sábia e mansa, mas só para o dono Manuel Fulô. E a Beija-Flor, essa mulinha, é o xodó do Manuel Fulô, né. Você tem a Dasdor, que não é bonita, nem um pouco bonita, né, mas a Dasdor vai casar, né, tá de noivado marcado, com o Manuel Fulô. E você tem o Targino, valentão mais temido do lugar, né? Era magro, esses são os personagens principais, já eu adentro de novo ao enredo. Era magro, feio, de cara esverdeada, dificilmente ria, o Targino, valentão, etc. E o Antônio das Pedras Águas, era pedreiro, curandeiro e feiticeiro, né? O Antônio das Pedras. Então você tem ali uma conversa entre o Manuel Fulô e esse médico, toda essa história se passando no Arraial de Lajinha. E eles vão comentando essa sucessão de diferentes valentões que se deu nesse lugar. O valentão atual, eles falam, né, de vários valentões, mas o valentão atual é o Targino. E o Manuel Fulô não gosta do Targino, porque ele desrespeitou a Sexta-feira da Paixão, né? Ele comeu carne, ele bebeu na frente da igreja, ele não pode. E aí a Dasdor vai pedir um remédio lá pro médico, vai contar que, né, tá noiva do Manuel Fulô, o médico vai achar estranho, falar, mas por que o Manuel não me comentou nada, né? O Manuel tem essa mulinha, a Beija-Flor, e o sonho dele é que é comprar uma cela mexicana para essa menina, para essa mulinha. Não conseguiu, né? Ele não conseguiu os objetivos que a gente tinha almejado na vida também, então ele vai casar com a Dasdor. E tem também o Tunico das Pedras. Daí o Tunico das Pedras, ele tem a cela que o Manuel quer,
mas não tem a mulinha. O Manuel tem a mulinha, mas não tem a cela. Então, ele vive ali, né, um tempo com os ciganos, o Manuel Fulô, que vai fazer ele aprender, porque ele sabe, né, enganar os ciganos, e isso faz as pessoas ficarem meio assim com ele. E o Targino, que é o valentão e tudo mais, descobre lá do casório, vai chegar no Manuel Fulô e vai falar, ó, tudo bem, você quer casar, mas eu quero ter uma noite com a Dasdor antes. É isso aí. Não gostou, não gostou, não quer saber. E o Manuel vai ficar, né, a Dasdor vai ficar desesperada, com medo, porque, enfim, não tem muito que ela possa fazer naquela situação. E o Manuel vai, então, lá com o Tunico das Pedras, o Dono das Águas. O feiticeiro tem uma sequência ali que meio não explica direito o que aconteceu, mas é meio que uma reza que esse Tonico faz para proteger o Manuel Fulô, deixando ele de corpo fechado. Então, quando ele enfrenta o Targino, ele ganha, né? E aí, ao final, então, o Manuel vai virar o novo valentão lá do Arraial de Lajinha, certo? Então, a troca, porque o Manuel Fulô e o médico conversavam sobre que um valentão sempre tinha que suceder o outro, a história dos valentões. Então, o novo valentão é o Manuel Fulô. Conversa de bois. Esse aqui é mais um tom de fábula, né? Em que você tem a importância dos animais. E aí, o Manuel Timborna, ele vai defender que os bois são mais importantes que os homens, dependendo da situação. Os bois pensam sim, né? E ele vai dizer isso com base no que uma irara chamada Risoleta contou para ele, né? E ele começa a contar ao narrador essa história. Você tem, então, o Agenor Soronho, que está caminhando ali com os bois, e o Tiãozinho, que é um menininho que está muito triste, né, na história. E essa dor do menininho, do Tiãozinho que está triste, caminhando com essa boiada, né, levando numa carroça, alguma coisa, a dor do menino é sentida pelos bois. E são 6 bois, né? Buscapé e Namorado, Capitão e Brabagato, Dançador e Brilhante, Realejo e Canindé. E esses bois, então, sentem essa dor do Tiãozinho. Os bois vão conversando ali, né? Tem uma coisa de humanização dos animais e animalização dos homens muito forte nesse conto. A questão do animal, meio bem o tom da fábula, né? Quem vivencia a história são os animais. E o que eles estão levando? Estão levando o corpo do pai do Tiãozinho. É por isso que o Tiãozinho está triste, chateado e blá blá. E o Agenor viraria o padrasto do menino, né? Porque ele tem um caso lá com a mãe do Tiãozinho, e o Tiãozinho tá muito chateado com isso, então se ele pudesse ele mataria o Agenor, porque o pai morreu, e aí ele vai tomar o lugar do pai. E os bois, né? Eles vão contar a história do Rodapião, que de tanto ficar com os homens, um outro boi, né? Começa a pensar como eles, mas morre na tentativa de encontrar um lugar ideal para viver. Então, o que acontece, né, com o boi que não quer se comportar como um homem. E aí tem o João Bala, que é um outro personagem, vai se acidentar no caminho, mas vai dizer que, ele não chega a morrer porque os bois salvaram ele, tem uma sequência ali e tudo mais. O João e o Agenor vão acabar brigando, porque o Agenor quer mostrar que, na realidade, ele é melhor condutor dos bois do que o João. E aí, o Tiãozinho pensa na morte do Agenor. Tá muito chateado, muito triste ainda. E aí ele começa a pensar e lembra que a sintonia do menino com os bois. E aí, o que acontece? Os bois acabam derrubando o Agenor. E ele morre. Né? Porque por conta da... E o Tiãozinho, ele tem meio visões, meio dorme, meio não acorda. E aí quando ele se dá conta, ele percebe, mas espera lá, o que eu queria que acontecesse, aconteceu de verdade. E aí acaba a história, né, com 2 defuntos, né? O pai do Tiãozinho e o Agenor. Então essa é a história, né, que a Irara vai contar pro Manuel Timborna. E aí a gente chega no último conto do Sagarana, esse conto um pouco maior mesmo, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então, esse conto aqui tem algumas simbologias interessantes da gente pensar. Vamos que vamos. O conto terceira pessoa, você tem o Inhô Augusto, o Augusto Esteves ou o Inhô Matraga. Esse é o personagem principal, né? Então ele tem 3 nomes. Você vai perceber ao longo da leitura, você que já leu também, recorda-se, que o número 3 é muito importante nesse conto.
Ele é filho do coronel Afonso Esteves. Eu gosto de dividir essa história, né, em três momentos. O homem mau, o homem santo e o justiceiro. Três partes, vamos supor assim, da Hora e a Vez de Augusto Matraga. Ele é casado com a Dionora, filha deles é a Mimita. Então, numa noite de quermesse lá, o Augusto não é uma pessoa boa, né? O homem mau, nessa primeira parte. Em uma noite de quermesse, ele arremata a prostituta Sariema, tem toda uma sequência ali com a prostituta. Ele humilha a prostituta e etc. Ele maltrata muito essa esposa, a Dionora, ou Dionorá, que vai fugir, né? Ela acaba fugindo com o Ovidio Moura. E tem a figura também do Kim Recadeiro, que é o mais fraco dos capangas. E daí ele vai dar o recado que, né, ele recadeiro, vai dar o recado pro patrão que a esposa fugiu. E daí ele vai dizer, então não posso deixar, eu vou chamar os meus capangas, ele tem um monte de capangas, pra voltar lá, né, pra ajudar a buscar essa esposa que fugiu. Só que o Augusto, que ainda bota uma banca ali, já tá cheio de problemas. Ele não tá pagando os capangas, ele não, né, ele se comporta ali como se ele estivesse com o rei na barriga, mas na realidade ele tá enfrentando alguns problemas na vida que ele tá levando ali e tudo mais, mas ainda assim ele bota a banca. Só que ele não pagou os capangas. E eles vão trabalhar para o maior inimigo do Augusto, que é o Major Consilva. E ele vai lá buscar os capangas, ele vai tomar uma surra dos capangas, e aí ele vai ser, né, o momento de humilhação maior para o Augusto Matraga, né, já nessa primeira parte, é a hora que ele vai ser marcado como gado, que ele é marcado, né, com como fala? Com esse símbolo que eu coloquei ali. Ele é uma circunferência com um triângulo dentro. É a marcação, né, que o Major Consilva daria para o gado. Mas daí ele coloca isso no Augusto. É o momento de maior humilhação e essa marca vai acabar se tornando a marca do Matraga, né? Enfim, tem uma situação ali e daí vão decidir que vão jogar, se vão matar, vão se livrar do corpo. Só que no meio ali do desespero, o Augusto decide se jogar do espinhadeiro, sem pensar muito no que está fazendo, né? Apenas tentando se salvar. E na realidade ele se salva mesmo. Porque os capangas não vão conferir se ele está vivo ou não, porque é uma altura muito alta para ele ter sobrevivido, mas ele sobrevive. Ele é salvo ali, né, por um casal de pretos, a Quitéria e o Serapião. E aí cai a ficha, cai uma série de fichas para ele. Ele fica desesperado, ele fica pensando, nossa, mas por que Deus me poupou? E aí ele começa a pensar, não, cada um tem a sua hora e a sua vez. Então Deus tem alguma coisa para mim, é por isso que ele me deixou vivo. E aí ele decide mudar, ele faz uma reflexão, ele vai conversar lá com o padre orienta a trabalhar por 3, né, fazer o bem para os outros. Ele acaba indo pro lado de Tombador, junto com o casal preto, onde tinha alguma propriedade antiga, né, e ele é convertido, ele abandona o passado. E aí, né, ele vai ficar nisso 6 anos, vivendo essa vida de coisas boas e etc. E aí vai aparecer, né, a primeira tentação. São 3 tentações, de novo, a importância do número 3 aqui. Primeira tentação, vai aparecer o Tião da Teresa, que vai contar sobre o seu passado. Contar sobre o passado pro Augusto, né? Primeira tentação. Vai contar, né, o primeiro, que o Kim Recadeiro morreu, tentando defender a honra do patrão, é justamente o que era mais fraco. Vai descobrir lá que a Mimita, a filha dele, na realidade foi enganada e acabou virando prostituta. Vai descobrir também que a Dionora tá bem demais com o Ovidio Moura, né? Vivendo lá de boas. E já é um momento ali que o Augusto quer se vingar, mas ele resiste à primeira tentação. E aí chega na segunda tentação, que ele vai conhecer o bandido, o Joãozinho Bem. Os dois, ele tem uma amizade que nasce assim, né? Como poucas. E o Joãozinho Bem gosta do Matraga e quer o Matraga no bando. Mas o Matraga não quer, ele já vai resistir à segunda tentação, que seria entrar no bando, porque ele virou uma pessoa boa, então ele não vai entrar no bando de um bandido. Mesmo que ele goste do Joãozinho Bem, mesmo que os dois tenham uma relação ali de proximidade. E aí, né, toda a questão de vingança, aceitação, tudo isso trazendo ali essa vingança que vem e vai, essa vingança que, eu cedo a vingança, eu cindo a isso, e não, eu aceito as coisas como elas estão, como elas ficarão. E aí ele tem uma hora lá que ele vai ver, né, aves no céu, as aves de arribação, e ele vai sentir que é a hora de partir.
E aí ele vai de jumento mesmo, em direção ao arraial das Pindaíbas, onde ele vivia antes, né? Onde aconteceu toda a primeira parte, como ele é homem mau. Agora, essa segunda parte, o homem santo. Então esse homem santo decide que é hora de partir. E é uma coisa interessante porque não é ele que está levando o burro, é o jumento que está carregando ele. Então, e o jumento está indo justamente para o arraial das Pindaíbas, retornando. Enfim, lá no meio do caminho ele vai acabar parando no arraial do Rala-Coco. E aí descobre que o Juruminho, do bando do Joãozinho Bem foi assassinado. E o Joãozinho quer vingar a morte do Juruminho. Só que o assassino fugiu. Né? O assassino fugiu, mas o Joãozinho tem um código de ética do bandido. Esse código, ele é um bandido, mas ele tem um código de ética. E o código de ética do bandido Joãozinho diz que se eu não posso me vingar do assassino, então eu vou me vingar na família do assassino. E aí vai chegar a terceira tentação para o Augusto, porque o Joãozinho quer a ajuda do Augusto para fazer isso. Daí vai chegar o velhinho, o pai do assassino, e vai pedir piedade. Falar, não, gente, não pode, vocês não podem matar a minha família. Aí o Joãozinho fala, não, ó, o máximo que você pode fazer é escolher quem que eu vou matar. Qual dos filhos eu vou matar, porque tem que fazer isso aí, porque é o correto. E aí o Augusto intervém, ele fala, não. Ele está pedindo piedade, ele pede por Jesus, ele pede pela Virgem, eu não posso deixar isso acontecer. E aí o Augusto se mete ali no meio da briga e fala, não, né, agora é minha vez de atrapalhar, minha vez de intervir. E aí vai começar um tiroteio, tem um enfrentamento ali, uma sequência toda, e os dois vão acabar morrendo, né? Antes dessa morte, o Augusto vai dizer que é uma honra morrer nas mãos do Joãozinho, porque os dois tinham uma amizade mesmo ali, né? Aí também, antes de morrer ali, os dois vão acabar morrendo mesmo, e isso que vai salvar a família do velhinho e do assassino lá, né, que matou o Juruminho. Ele vai encontrar um conhecido ali, o João Lomba, que fala para mandar uma bênção para a filha e pedir perdão para a mulher. E o Augusto Matraga é aquele personagem que só consegue fazer o bem quando ele faz o mal. Então, para ele fazer o bem e salvar toda aquela família, ele precisa matar uma pessoa. Então, a hora da revelação, a hora que ele percebe que ele é uma pessoa realmente que pode ajudar e fazer a diferença, é matando outro ser humano. E aí vai indo, né, a coisa do final mesmo, de A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Você tem ali também, só no final, né, eu coloquei ali, os 3 locais que passam a história. Primeiro no Arraial de Pindaíbas, depois em Tombador, depois no Rala-Coco. E o número 3 é muito importante para essa narrativa, a gente precisa lembrar disso. Sempre são, por exemplo, 3 pessoas envolvidas numa situação, né? Cenas com 3 personagens. Lá no começo, a Mimita mora com o pai, o Augusto, e com a mãe. Então, sempre 3 pessoas conversando. O 3 é um número muito forte aqui nesse conto. Até a coisa da marca do Matraga, né? Quando ele é marcado como gado, é a coisa do triângulo. São 3 pontos. Ele se divide, né, em 3 momentos. Até a terceira parte a gente poderia colocar a parte que ele é o justiceiro e por aí vai. Beleza, galera? Esse é um livro aqui um pouquinho mais pesado. Eu espero que esse vídeo aqui, essa aula, ajude você na leitura, porque é um livro mais complicadinho mesmo, principalmente por conta da linguagem que o Guimarães utiliza, beleza? Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Um abraço do professor Aion e até lá!